Comunicação pessoal, com a palavra o vereador Antônio Carlos Pereira. Senhor presidente, nobres colegas, quando a Câmara, na legislatura passada, votou, no meu modo de entender, um dos projetos mais prejudiciais à estrutura financeira do nosso município, que é a redução da jornada de trabalho de 6 horas, e eu, em várias reuniões informais aqui com os colegas, eu fazia apelos e mais apelos para que a gente não aprovasse aquela redução. No dia da votação, a Câmara estava superlotada de servidores, claro que entendiam que era o melhor caminho, e o meu voto foi solitariamente o único contrário. Posteriormente, alguns colegas vereadores, parece que, vendo cair a ficha, falaram: não, Antônio Carlos, eu também deveria ter votado da mesma forma. Eu falei: não, tudo bem, isso aí são coisas da política. Eu queria usar esse exemplo hoje, senhor presidente, para falar da minha tristeza, não porque sou contra, mas vou continuar sendo contra a contratação da empresa Vina Equipamentos Limitada. Entendo que a cidade está realmente em alguns pontos precisando de limpeza, que a cidade cresceu, que a estrutura da secretaria talvez não seja a mesma, mas eu fico imaginando, nobres colegas, o que poderia ser feito com todos esses recursos. Se a prefeitura tem e vai utilizar, não sei, cerca de R$1.700.000 por mês para coleta de lixo, limpeza, varrição, lavar feiras, né, os locais após as feiras, e a gente passa pela Avenida João Pinheiro diariamente e vê a situação precária da Avenida João Pinheiro. R$1.700.000 poderia dar uma melhorada na João Pinheiro, que não tem hoje nem pintura do trânsito na faixa horizontal, vereador Valdir. É extremamente perigosa. Com o total que vai ser investido nessa empresa, poderia, de repente, fazer o serviço que tem que ser feito na João Pinheiro, nas margens do Ribeirão, que está a cada dia mais preocupante, esse monotrilho que está aí. A revitalização da Rua Marechal Deodoro, que era um projeto já antigo. A Rua Marechal Deodoro, que é uma das ruas de comércio mais intenso e movimentado da nossa cidade. Hoje vemos aqui o vereador José Maria, com um requerimento que eu já apresentei, que eu já, modéstia à parte, me preocupei também, que é a recuperação do conjunto aquático, do conjunto habitacional. Tenho um sonho, vereador, de ir lá, com uma completa restauração, a implantação de uma academia de ginástica, a transformação daquilo num grande clube, para atender ao povo do conjunto e da Zona Sul. Será que com R$1.700.000 não daria para fazer como diz o mineiro, um estrago, no bom sentido, naquele complexo? Hospital Margarida Morales, me lembrou o vereador Tiago Cavelani, quando eu estava listando ali algumas intervenções, vereador Flávio, que poderiam ser contempladas com esse valor de R$1.700.000 a cada mês. Aí vocês vão me dizer, mas não vai, conforme disse a secretária, não vai ser R$1.700.000 a cada mês. Mas pode chegar, então é sinal que o município tem esses recursos disponíveis. Saindo da região sul, me lembrei desses pontos, né? Hospital, é tão importante o hospital para a população, gente. Os pontos turísticos, que até agora estão aí esperando, né? Melhorias, que não vêm. Nós somos uma estância turística. O problema do esgoto a céu aberto lá no bairro São Bento. O diretor do DEMAI, o difícil de encontrar, o senhor Alair Assis, encontrei com ele pessoalmente aqui outro dia, ele falou que na resposta enviada a esta casa, que para a intervenção lá vai necessitar de recursos federais. Será que lá R$1.700.000 não daria para resolver o problema daquela situação calamitosa?
tanto que prejudica tanto o bairro São Bento como também o Jardim Kennedy. Eu que sou, modéstia à parte, ligado, como outros colegas também, à área esportiva, a cobertura de quadras nos bairros onde nós não temos atrações para os moradores, Estância São José, por exemplo, bairro São José, que tem uma quadra ali, perto da creche, que é muito boa, Vila Rica, são muitas quadras. O campo do Córrego Dantas, vereador Flávio, que poderia receber um alambrado, bancos de reserva, ampliação dos vestiários, o campo do Marco Divisório, o próprio Bandolão, que está já carecendo uma reforma. Já imaginou, então, não tem dinheiro para trocar o gramado do estádio Dr. Ronaldo Junqueira, e um gramado hoje não é tão caro assim, para dar uma melhorada naquele estádio, que a qualquer hora pode provocar um problema maior, mas tem 1.700.000 para gastar com a Vina. O Parque Municipal Antônio Molinari, que vive passando por alguns retoques. Já imaginou 1.700.000 daquele parque municipal? Seria uma verdadeira revolução. Ia tirar do parque aquele monstrengo deixado pela última administração, que eu fui contra, que é aquela pista de bicicross totalmente inadequada, com aquele monstrengo de concreto que foi erguido lá. Aquilo para mim é uma ignorância. Poderia levar essa pista de bicicross para um outro local público. Uma corrida de bicicross foi realizada naquele parque depois da implantação daquele monstrengo lá, que gerou críticas e mais críticas. Então, são apenas alguns pontos que eu gostaria de lamentar aqui, e por outros também, a contratação da referida empresa, que provocou, durante o processo licitatório, o afastamento de 3 integrantes da comissão de licitação. Posteriormente, a senhora secretária, com a caneta na mão, decidiu aceitar recursos e dar o assunto por encerrado. Então, eu fico pensando, né, que esse dinheiro, esses valores, poderiam, na minha opinião, ser utilizados de uma forma muito mais proveitosa para a população, para o povo, para as pessoas que são responsáveis pela existência de uma cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Com a palavra, o vereador Marcos Sansão. O vereador Marcos Sansão retirou. Com a palavra, a vereadora Regina Cioff. Presidente, caros colegas vereadores, vereadora, presentes, quem nos assiste, nos ouve pela internet, nos assiste pela internet. Só 2 assuntos hoje rapidinhos. Um é para lembrar no dia 15, né, que nós não tivemos oportunidade de estar aqui na tribuna, que foi o Dia Mundial de Combate à Violência contra os Idosos, né? Acho que foi uma data bastante importante para a gente refletir e reavaliar a situação dos nossos idosos que sofrem violência, e a própria violência, muitas vezes, é a falta de um atendimento específico, direcionado, e tirar o idoso da vala comum, né? O sofrimento que muitas vezes a gente acompanha dos idosos em relação à espera de leitos hospitalares. Nós já estamos cansados aqui de falar, a importância de se estruturar um centro de atendimento aos idosos de uma forma mais integrada, ou pelo menos se organizar de uma outra maneira esse atendimento, porque os idosos ainda continuam em vala comum. Isso também é uma forma de violência, né? Isso também é uma forma de violência. Então, que lembrando, no dia 15. A outra situação que eu quero colocar aqui é em relação a uma discussão que nós tivemos aqui nessa casa, e que há 15 dias a presidente Dilma, ela sancionou o teste do coraçãozinho, né? Então, nós não conseguimos aqui nos fazer entender. Naquela época eu nem sabia que estava tramitando, sinceramente não sabia que estava tramitando o teste do coraçãozinho, e a presidente Dilma, e nós temos que cumprimentá-la por essa visão, a importância de se instituir legalmente no país o teste do coraçãozinho, que já aqui em Poços, por conta de nossas conversas e relações que nós tivemos com os hospitais, mesmo sem aqui não houve o entendimento
vereadora Maria José, que poderíamos ter uma lei municipal, né, que não precisaria de lei, mas observem que realmente a lei é importante, para que haja uma responsabilidade em relação a você estar realmente construindo políticas públicas que venham a fazer a prevenção e se preocupar com a promoção à saúde. Então, parabéns aí à presidente Dilma, estou muito feliz, não importa se eu não conseguir aqui no município, o que importa é que o país todo agora terá o teste do coraçãozinho, está vindo aí o teste da saliva, né? Então nós já temos o teste do olhinho, o teste do pezinho, o teste da orelhinha, e agora o teste do coraçãozinho, e vindo por aí o teste da saliva também. Tudo são políticas importantíssimas para que nós possamos realmente ter um país melhor, nós temos adultos mais saudáveis e crianças e adolescentes sofrendo menos. Uma outra situação que eu quero colocar aqui, a exemplo do que houve há um tempo atrás, com o vereador Antônio Carlos Pereira, a respeito de uma criança que estava com uma colostomia e uma dificuldade tremenda que houve para resolver aquela questão, nós estamos com um caso semelhante, não, idêntico. Não é a mesma patologia que levou a essa cirurgia e a criança está com uma colostomia. Uma criança que nasceu com uma doença que se chama megacólon congênito, que é uma doença de Hirschsprung, que é uma estenose que dá próximo ao ânus, ali no reto. E essa criança foi operada nos 2 primeiros meses de vida na Santa Casa. Nasceu na Santa Casa, é um quadro grave que tem que se intervir. Foi feita uma colostomia e essa criança deveria ter fechado essa colostomia aí um ano e um mês mais ou menos. E nós estamos com um problema exatamente a mesma coisa. E hoje, conversando com a Secretaria de Saúde, especificamente com o Antônio Ângelo, e ele falou, olha, realmente nós não estamos conseguindo resolver o problema dessa criança aqui em Poços. Aí eu me pergunto, não existe um convênio com a Santa Casa? Se existe um convênio com a Santa Casa, e se existe, a Santa Casa, ela faz opções por atender alta complexidade, isso é opcional. Se não quiser, fica então, atende somente complexidade. Só que você tem que pegar um tratamento, vereador Marcos Sansão, do começo até o fim. Como que se abandona uma criança com 1 ano e 10 meses, que eu tive a oportunidade ontem de atender lá no PSF do Nova Aparecida, abandona uma criança com uma bolsa de colostomia e não se resolve o problema da criança. Isso, a Secretaria de Saúde, ela tem que tomar providências. Tem que se sentar com a direção da Santa Casa e ver as responsabilidades de quem é. Isso não pode continuar dessa maneira. Teve o caso do Antônio Carlos, até falou na tribuna várias vezes, a gente teve a oportunidade de tentar ajudar na época, e agora nós estamos vivendo o mesmo problema. E não vai se resolver aqui em Poços. Eu conversei hoje com o Antônio Ângelo, ele falou, não tem como resolver aqui em Poços. Aí eu até falei, por que você não faz o que fez com a outra criança? Tentar falar com o Virgílio, o Félix, o pessoal de Pouso Alegre. Não, porque eles estiveram aqui num simpósio, num encontro, e aproveitaram e nos atenderam. Agora eles não vão vir de Pouso Alegre, e Pouso Alegre faz. Só que não tem como fazer pelo SUS, por questões de referência, porque Poços de Caldas tem a referência de se resolver esse tipo de problema. Então, isso precisa ser acertado. De tempos em tempos, nós vamos ter questões que têm que ser resolvidas em Poços, que devem ser resolvidas em Poços, que têm condição, e por uma série de razões, não está sendo resolvida aqui. Quem é penalizado é a criança, é a população. Isso não pode continuar dessa maneira. Não pode, tem que ver de quem é a responsabilidade e as coisas têm que se acertar. Nenhum médico é obrigado a trabalhar pelo SUS. Não é verdade, vereador Rogério Andrade? O senhor trabalha porque o senhor quer. Eu trabalho porque eu quero. Agora, trabalha e faz as coisas quando interessa, e quando não interessa, não faz. É assim que nós vamos construir uma Poços de Caldas melhor?
Ver uma criança de 1 ano e 10 meses com uma bolsa desse tamanho de colostomia, pegando o abdômen inteiro, assando em volta, esperando há 10 meses. Então, fica aqui a minha colocação, e isso é uma responsabilidade nossa também, de fiscalizar os convênios que estão acontecendo. Isso é uma responsabilidade nossa. Por que não está se fazendo? Peguei o TFD, tratamento fora de domicílio, está escrito lá, sem condições de estrutura para fazer essa cirurgia. Como que não tem estrutura? A Santa Casa é alta complexidade, ela tem estrutura, nesse caso específico, estou falando da Santa Casa, porque ela tem estrutura. Como não tem estrutura? Agora, se o profissional não quer fazer, mas ele tem o convênio do SUS, como não quer? A partir do momento que tem um convênio com o SUS, ele não é obrigado a ter, mas ele é obrigado a atender sim. Por que não? Então fica aqui, eu acho que é uma situação que vai ter que ser resolvida via judicial. Via judicial. Eu estou tentando, através de contatos meus que eu tenho em São Paulo, mandar essa criança para São Paulo, por um favor, pelo amor de Deus. Mas se eu não conseguir, tem que ser via judicial. Tentou-se ver até para pagar profissionais para poder fazer a cirurgia, que até R$8.000 a secretaria poderia. Pagar como? Se nós temos o atendimento do SUS. Então, vamos tentar ajudar essa criança, com certeza, mas outros casos virão e nós sabemos que tem outros casos, não só de criança, de adultos, que pode ser resolvido aqui em Poços e que não está sendo resolvido. Alguns casos ortopédicos, casos neurológicos. Isso é sério, então precisa se rever, sentar as partes todas, no diálogo, na conversa e ver o que está acontecendo. O que nós não podemos admitir mais é esse tipo de situação num local que tem toda a condição para fazer essa cirurgia, que é o rebaixamento de colo, tá certo? Então, se é 8, se é 10, se é 15 mil, não interessa. Existe esse atendimento pelo SUS. 9 minutos. Eu agradeço, desculpa o tempo. Obrigado, vereadora Regina Cioff. Com a palavra o vereador Tiago Cavelenha. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, pessoal que nos assiste aí pela internet, colegas vereadores, essa semana tive a oportunidade de conhecer um projeto que não sei se vocês já visitaram, que é o Galpão das Artes. Projeto extremamente interessante, um projeto que atende ali uma série de crianças hoje, porém, um projeto que tem uma boa parte do seu espaço ou do seu potencial desativado. Uma marcenaria que funcionou muito bem, há muito tempo, parada. Oficina de cerâmica, que formou ali quantos artesãos, parada. Os teares, que muitos jovens tiveram a oportunidade de aprender esse ofício, aliás, um belo ofício, parados. E por que parados? Por conta de política pública, por conta de, na minha opinião, um desentendimento ou uma má interpretação do Estatuto da Criança e da Adolescente, que, por alguns, pela cabeça de alguns, enxergam que aquele aprendizado daquele ofício é caracterizado como trabalho infantil. Que coisa! Que tristeza ver um espaço daquele, uma estrutura daquela, equipamentos daqueles que foram doados por empresas, por instituições, por pessoas, parados, porque a lei não permite que sejam ocupados ou utilizados por crianças e adolescentes no intuito de aprender um ofício. Eu não sei da parte de vocês, mas eu comecei a trabalhar muito cedo, e acredito que a grande maioria aqui também. Estamos todos aqui, adultos, formados, cidadãos de bem, pais de família, mães de família. Ninguém morreu por conta disso. Ninguém passou mal, ninguém foi aí fragilizado, complexado pelo fato de ter começado em algum ofício desde cedo. E hoje o que a nossa lei faz? Proíbe que esse jovem tenha acesso a esse tipo de aprendizado. Eu não sei se é a nossa lei ou a interpretação da nossa lei,
Porque aquele espaço já funcionou quando existia o Estatuto da Criança e Adolescente. Funcionou muito bem. Formou muitos jovens ali, formou grandes marceneiros, formou grandes artesãos, formou grandes cidadãos. E hoje está tudo lá interrompido. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, o líder do executivo, o líder do prefeito na casa não está aqui agora, mas o apelo fica geral. Só um minuto, Tiago. Tem um orador na tribuna, gente. Atrapalha um pouco. Nós devemos interceder, trabalhar e insistir junto à Secretaria de Promoção Social ou outra secretaria que queira abraçar aquele projeto. Se a educação quiser entender como sendo dela, que assuma para ela. Se a cultura quiser entender como sendo dela, que assuma como cultura. Mas o que nós não podemos é deixar espaços como esse, que poderiam ser ali verdadeiras escolas, não só daquele ofício, mas escolas de cidadãos, escolas de pessoas de bem, paradas, enquanto os nossos jovens ficam nas ruas, à toa, o termo é esse, à mercê de pessoas que vão ali aliciá-las, e infelizmente acabam conseguindo, sendo que poderiam estar ali aprendendo, desenvolvendo, por que não, até construindo ali grandes profissionais. Eu não sei qual o caminho, ainda estou estudando, nossos colegas, eu peço a ajuda de vocês, é isso que eu estou fazendo aqui agora, para que nós possamos, juntos talvez, entender qual o melhor caminho, para que o nosso jovem possa ter acesso a esse tipo de política pública que constrói. Essa política pública constrói. A outra diz que protege, quando na verdade, na minha opinião, expõe. E essa sim é uma política construtiva. Eu espero que essa minha fala, de alguma forma, chegue até a Secretaria de Promoção Social, para que ela possa rever, quem sabe, a forma como hoje está sendo tratado aquele espaço, aquelas senhoras que estão legalmente proibidas de prestar esse belo serviço para o nosso município. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago Cavelanha. O vereador Flávio acabou de comunicar que não vai fazer uso da palavra. Vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, senhor secretário, colegas vereadoras, colegas vereadores, eu queria rapidamente tratar de alguns temas que foram colocados aqui, que eu considero importantes que sejam comentados. Governar é fazer escolhas, né? À frente das responsabilidades de chefia de um executivo, frequentemente o prefeito, o governador, o presidente da República, ele é levado a fazer escolhas. E quando se trata dessa questão, muitas vezes aquilo que é o entendimento dentro de uma visão mais ampla da comunidade, da cidade como um todo, cabe ao prefeito, em última instância, escolher o caminho que vai tomar. E dentro dessa perspectiva de escolhas, há uma separação muito clara entre os recursos que são recursos de investimento e os recursos que são de custeio. Basicamente, em Poços de Caldas, nessa área de serviços públicos, nós tivemos, nos últimos tempos, uma desconstrução das possibilidades de atendimento das demandas da população. Não é conveniente recordar que ao final dos meses, os últimos meses de 2012 e os primeiros meses de 2013, né, as cobranças sobre a situação em que se encontrava a cidade, do ponto de vista da limpeza pública, eram muito fortes aqui nessa casa. E foi a partir de uma intervenção emergencial que nós podemos observar uma queda significativa nessa demanda aqui, nas reclamações que os vereadores eram porta-vozes dessas necessidades e dessas inquietações
da população. É claro que os valores que foram aqui apresentados pelo nosso colega vereador Antônio Carlos, quando ele faz comparações, perfeito, nós temos que entender que isso é uma comparação legítima, se caso não houvesse outros investimentos. Né? Nós falamos em cobertura de quadras, tem 2 em construção, nós falamos em postos de saúde, tem 8 em construção e ampliação e reforma, né? Nós temos creches, nós temos agora, hoje, inclusive, comunicado aqui pela Caixa Econômica Federal, o Centro de Esportes de Poços de Caldas, que nos coloca aí numa situação muito interessante do ponto de vista de uma cidade, de uma perspectiva de uma cidade que pode se apresentar para esse período pré-olímpico. Então, há, sim, uma escolha de investimentos, que é prerrogativa do Executivo, sem nenhum demérito ao direito da crítica, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que compreender que tem havido investimentos significativos em benefício da população. A outra questão é que eu, ouvindo a vereadora Regina aqui, eu estava ocupando aqui de uma reflexão, que o quanto é interessante que, numa Câmara de Vereadores, às vezes uma questão individual, né, ganha uma dimensão política grande. E isso é extremamente positivo, né? Nós tivemos, nesse caso apresentado pela senhora, e que, como uma espécie de repetição trágica do problema apresentado pelo vereador Antônio Carlos no ano passado, demonstra que nós nos ocupamos das questões gerais do município, mas as questões individuais tocam também o coração dos vereadores. E isso é importante porque humaniza o nosso trabalho, nos aproxima da sociedade, nos aproxima da população. E, finalmente, eu fiquei muito atento às palavras do vereador Tiago, com algumas discordâncias pontuais, mas eu acho que você apontou o caminho. Nós temos hoje um esforço muito grande para a chamada escola integral. Se buscar nesse espaço uma área de formação dentro da Secretaria de Educação, pode ser uma saída muito interessante. Que não seja uma formação profissional estrito sensu, mas que seja um trabalho de desenvolvimento pedagógico, de desenvolvimento dessas vocações que podem estar escondidas nessas crianças. Eu acho que essa proposta de buscar, através da Secretaria de Educação, uma resposta a essa questão que você apresentou aqui, Tiago, pode ser uma solução muito interessante. Eu digo isso porque eu tenho uma experiência de colégio com essa característica, de um colégio interno em que nós aprendíamos, ou que nós entrávamos em contato com todas as vocações da área agrícola, né? Desde avicultura, suinocultura, bovinocultura, selaria, ferraria, marcenaria, quer dizer, tudo que se tem de possibilidade de perspectiva no campo, nós éramos apresentados a isso desde o primeiro ano, desde 11 anos, 12 anos de idade, nós já éramos apresentados a esse tipo de formação profissional. E isso fez muito bem para mim e para colegas e amigos com quem nós nos encontramos até hoje, e anualmente a gente faz um encontro de colegas lá do Colégio Agrícola. Acho que pode ser um caminho, uma solução, uma indicação importante que o seu discurso traz a essa casa. E, finalmente, eu queria dizer aos senhores que eu apresentei hoje um anteprojeto aqui de lei complementar, em que a gente propõe que o prefeito complemente em Poços de Caldas o que foi disposto por decreto pela presidenta Dilma na Política Nacional de Participação Social e Sistema Nacional de Participação Social. Eu fiz isso com muita tranquilidade, porque eu tenho certeza absoluta de que essa casa compreende mais do que qualquer outro segmento político a importância da participação social. Isso é uma preocupação de todos os vereadores aqui. É comum a reclamação de que a audiência pública não teve público, é comum que a audiência pública não teve resultado. Quer dizer, há uma angústia, uma inquietação entre os vereadores e vereadoras aqui, de que a participação popular, que essa casa promove, que essa casa estimula, não tem a resposta devida por parte da comunidade, por parte da sociedade. Então, eu acredito que esse plano, né, essa política municipal de participação social, pode contemplar
todas essas nossas expectativas, e espero que o prefeito acate, possa mandar por projeto de lei de iniciativa que lhe cabe, né, e a gente possa fazer uma ampla discussão sobre essa questão da participação popular no município de Poços de Caldas. Obrigado. Quarta chamada, verificação de quórum. A Itália já foi. Paulo Eustáquio. Sob a bênção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião e solicito a todos em pé que saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas.